Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, versículos 2 a 5. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás, e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Ao meditar sobre essa passagem, o Senhor me levou a refletir sobre o nosso propósito, aquilo que fomos chamados a fazer. Sansão era um nazireu. Ser um nazireu significa ser separado ou dedicado. O voto do nazireado significa se dedicar ao serviço exclusivo ao Senhor por um tempo determinado. O privilégio estava aberto tanto a homens quanto a mulheres. Durante este voto, além de seguir a lei de Moisés, o nazireu não poderia tomar o vinho ou qualquer bebida forte. Ele não poderia tocar em cadáveres, nem mesmo se de algum familiar próximo morresse. Como um sinal visível do seu voto, ele não poderia passar navalha sobre o cabelo da sua cabeça. Essas determinações deveriam ser cumpridas durante todo o período do voto do nazireado. Desde o seu nascimento, a vida de Sansão estava consagrada ao Senhor, como descrito no livro de Juízes, capítulo 13, versículos 24 e 25. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Deus o abençoou com força física, coragem e bravura, de modo que não havia homem tão forte como ele na terra. Sansão se tornou um herói nacional em pouco tempo, realizando incríveis façanhas. Mas durante sua vida, Sansão violou os mandamentos de pureza que Deus estabelecera para os nazireus. A primeira transgressão foi tocar em um cadáver. Ao voltar de Gaza para sua casa, Sansão viu no leão que havia matado uma colmeia de abelhas. Ele se aproximou do esqueleto, tomou o favo nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e sua mãe, e deu-lhes do mel. E comeram, porém não lhes deu a saber do que o corpo do leão é que tomara. Sansão, numa atitude dissimulada, quebrou o primeiro mandamento do nazireado. Deus ordenou que os filhos de Israel não se casassem com descendentes das nações pagãs ao seu redor, para não se desviarem dele. Sansão violou as diretrizes do casamento e se casou com uma filisteia. Durante as festas do casamento, Sansão tomou bebidas fortes. Esse era um costume dos filisteus, e como anfitrião, Sansão bebeu junto com seus inimigos, violando o segundo voto do nazireado. Dentre as suas transgressões, o livro de Juízes também relata que Sansão se prostituiu com uma filisteia, filhas dos inimigos do seu povo, em Gaza. Sansão estava brincando com o inimigo, ao desobedecer a Deus e não se apegar a ele como fonte das suas bênçãos. O ato determinante foi quando ele se envolveu com Dalila, a causa final da sua queda. Subornada pelos filisteus, Dalila se aproveitou do afeto que Sansão tinha por ela e conseguiu arrancar o segredo da sua força. Assim, Sansão entregou nas mãos do inimigo o segredo de todo o seu poder. A força de Sansão não estava nos cabelos.
O fato de Sansão revelar o segredo do nazireado a Dalila foi o momento em que Deus o abandonou. Sansão desperdiçou a sua última chance de realizar um ministério digno do seu chamado. Por isso, Deus retirou de Sansão a sua bênção, e ele se tornou como um homem comum no meio em que cortaram, ou no momento em que cortaram seu cabelo. Como Sansão, muitos foram chamados e nasceram com um propósito, mas, no decorrer da caminhada, começaram a não cumprir aquilo que tinham se comprometido. Pois, uma vez que o orgulho e a autossuficiência entram no coração do homem, há corrupção. E quando deixamos de nos atentar à palavra de Deus, ou seja, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, permitimos de uma maneira gradativa nos afastar do chamado e da presença de Deus. Quantos iniciaram sua caminhada com Cristo e deixaram os prazeres e desejos deste mundo serem maiores que o Senhor em sua vida, ou seja, voltaram-se às coisas que já estavam mortas. Depois, no decorrer da caminhada, fez aliança com aqueles que não compartilham a mesma fé, a ponto de se prostrarem aos seus costumes e terem as mesmas atitudes, com um adendo primordial de chegar ao ponto de contar, sem nenhum pudor, seu voto feito a Deus sem pensar nas consequências, simplesmente por se achar detentor da verdade e que a presença de Deus nunca se apartaria, pois temos que lembrar daquilo que está descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se o nosso coração for nossas finanças, estaremos presos lá. Se nosso tesouro for o emprego, estaremos presos lá. Se nosso tesouro for o cônjuge ou filhos, estaremos presos lá. Se o tesouro for algum vício, estaremos presos lá. Se for algum pecado, estaremos presos lá. Se nosso tesouro for o orgulho e o egoísmo, estaremos presos lá. Só em Cristo somos livres e mais que vencedores. Não podemos deixar que o encanto do tempo nos leve a duvidar do poder transformador de Deus em nossas vidas. Se começamos com uma fé sobrenatural, vamos até o fim com esta fé sobrenatural. Que ninguém duvide do poder que há em sua vida através de Cristo e revelado pelo Espírito Santo. Assuma seu propósito e não fique preso no passado. O Senhor quer que você viva o hoje sempre. Leve essa presença em todos os lugares que for. Não deixe nada te envolver. Antes, influencie o ambiente através da presença do Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Somos gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Agora, Pai, nós te clamamos. Clamamos para que venha a sua presença, venha, Pai, a sua magnitude, o seu querer, que seja manifesto, Pai, a cada dia mais a sua vontade. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pois sabemos que, ainda que os dias sejam difíceis, ainda, Pai, que haja, Senhor, muitas coisas a serem resolvidas, mas nós confiamos em Ti, porque não há nada, Pai, difícil que o Senhor não possa resolver. Então, em nome de Jesus, não nos deixe ficar confundidos diante, Pai, daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, daquilo que o Senhor criou ou estabeleceu para nós como um propósito. Antes, leve-nos ao entendimento, à sabedoria, ao conhecimento e ao discernimento daquilo que o Senhor tem preparado e como nós temos que fazer e da maneira que nós temos que fazer, porque sabemos que tudo está diante do seu querer e da sua vontade. Faça, Pai, faça, mas desde já quebre todos os grilhões, algemas, amarras, todo tipo de impedimento e de uma vez por todas quebra todo o encantamento da nossa mente. Não nos deixe ficar iludidos
por aquilo que nós achamos, mas sim leva-nos à compreensão daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Entregamos tudo o que temos, entregamos tudo o que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.